Primeiramente, sem dúvida, eu queria agradecer a oportunidade dada pela MB, pela SBU, pelo convite de discutir de um tema, claro que meu dia a dia é onde eu foco a minha atenção, a parte da sexualidade, com um público que, infelizmente, a gente não costuma ter, de médicos generalistas, de estudantes. E acho que é um público que é sempre uma oportunidade muito grande de dividir um pouco do conhecimento de quem está mais já na área da especialidade. Eu não tenho nenhum conflito de interesse relevante para essa palestra. E esse é um pequeno roteiro que eu queria discutir. Então, realmente, assim, em 20 minutos, discutir disfunção erétil é um desafio muito grande. Eu precisei escolher quais eram as mensagens que eu achava mais relevante para discutirmos hoje. E começando, então, com a relevância. A relevância, sem dúvida, é um produto da prevalência e do impacto. Se uma coisa ela é muito pouco prevalente, mas muito impactante, certamente não estaria entre os 3 temas que a SBU escolheu para dividir aqui com vocês. Da mesma maneira que uma coisa muito prevalente, mas muito pouco impactante, também não estaria entre aqui. Então, a prevalência, ampliando um pouco aqui, falando de disfunções sexuais, não só da disfunção erétil, a prevalência ela é muito alta. E essa é a notícia que esse slide tem que passar. Independente dos números específicos, porque, claro, esses números variam de acordo com a série, para quem você está perguntando, como você está definindo disfunção erétil, ejaculação precoce, qualquer disfunção sexual, tanto masculina como feminina, isso vai mudar muito os números absolutos, mas isso é um consenso. De maneira geral, elas são problemas extremamente prevalentes na sociedade. E aí alguns dados citando estudos americanos com mais da metade dos homens relatando disfunção erétil, aproximadamente metade ejaculação precoce, e dados brasileiros, a maior parte dos estudos da Carmita Ábida, mostrando aí um índice alto também de disfunção erétil, 45,1%. E na sexualidade feminina, se você engloba as disfunções sexuais, problemas de libido, de lubrificação, problemas orgásmicos, tudo isso somam aí quase também 50%, 43% nessa série, e no Brasil também 49%. Então, sem dúvida, é algo extremamente prevalente. Quando nós lembramos também, claro, né, que sexo se faz pelo menos com 2 pessoas envolvidas, na maioria das vezes, a gente tem que entender que esse impacto ele é duplicado, no mínimo, né? Tem sempre uma outra pessoa impactada por uma disfunção sexual de um indivíduo qualquer, né? Então, realmente, assim, a prevalência é algo marcante. Além disso, nós sabemos que idade é o fator de risco, um dos fatores de riscos comuns aí a várias disfunções, e esse é um evento conhecido de todos. Essa é uma pirâmide etária aqui brasileira, do IBGE. A gente sabe que com o tempo, aqui a estimativa para 2060, a porcentagem, a proporção de homens e mulheres de mais idade só tendem a crescer. Isso aqui são, agora sim, já passando um pouco para a disfunção erétil, nós sabemos que a idade impacta tanto na prevalência quanto na gravidade, na severidade das disfunções sexuais e, no caso aqui, da disfunção erétil. Bom, então a prevalência é alta, provavelmente ela vai aumentar com o envelhecimento populacional. Cabe a nós, então, agora discutir um pouco do impacto. E aqui, mais uma vez, eu já estou saindo das disfunções sexuais como um todo, indo mais para a disfunção erétil. Então, nós sabemos que homens com disfunção erétil reportam desapontamento, vergonha, uma queda da autoestima, e que, inclusive, o problema ele toma proporções maiores. E o afastamento não fica recluso, não fica limitado a um afastamento sexual. São homens que reportam que eu prefiro não levar a minha esposa ou meu marido em um jantar, num restaurante especial para nós, porque isso vai gerar um cenário sexual, acho que eu não estou seguro para isso. Então, o afastamento ele vai para muito além do ato da relação, muito além do que rigorosamente um problema erétil deveria gerar de restrição. Então, impacta muito esses casais mesmo. E isso realmente já se provou estatisticamente significativo em um risco maior para sintomas depressivos. E a parceria, isso é um estudo em homens, em casais heterossexuais, mas acho que isso não tem problema nenhum em a gente ampliar os conceitos. Também nós escutamos e ouvimos um afastamento, também no melhor intuito de proteger a pessoa. Ele não tá, quando ele tiver à vontade, quando ele tiver confiante, ele me procura. Vou evitar provocá-lo, se não der certo ele vai ficar super mal. E assim o casal vai se afastando e os dois saem muito impactados. E essas mulheres têm sim um risco maior de disfunções sexuais delas próprias, maiores índices de distúrbio de lubrificação, orgasmo, de dor e menor satisfação. Então, o impacto na qualidade de vida é muito claro e transcende o que a gente muitas vezes imagina.
O segundo ponto que eu queria tocar aqui é isso, como abordar e o porquê. Então, primeiro, a gente tem que lembrar disso. Saúde sexual foi incluído, né, pela OMS como um dos pilares da satisfação sexual, da saúde e do bem-estar de indivíduos, casais e famílias. Então, isso é parte de algo que é, sim, esperado de nós quando a gente atende uma pessoa. E é subestimado. Isso também é um outro ponto que a gente tem que entender que é um fato. Nos Estados Unidos, esse trabalho aqui de 2016 entrevistou diversos provedores, um pouco mais da metade apenas questionavam sobre atividade sexual de maneira rotineira. E 3/4, 75%, se achavam que aquilo era relevante para aquela pessoa, acabariam perguntando. Nós não temos dados brasileiros, eu não lembrava de nenhum, fiz uma pesquisa rápida e não encontrei, mas imagino que estamos igual ou pior no quesito de frequência, né, de questionamentos sexuais via de regra. E esse trabalho de 2020 questionou o oposto, os pacientes, que eles esperavam que eles foram questionados e depois responderam uma pergunta sobre o que eles tinham achado da pergunta. E 1 em cada 10, 7%, consideraram essa pergunta não uma pergunta muito bem-vinda, mas a esmagadora maioria, 93%, ou não tinham uma sensação neutro, né, nem a favor nem contra, não se sentiram agredidos pela pergunta, ou gostaram de receber essa pergunta. 81% deles achavam que essa pergunta deve fazer parte de uma avaliação de maneira sistemática. E o porquê disso, desses 10% não gostarem da pergunta e de ser pouco tratado, acho que passa por um pouco disso tudo. Uma falta de tempo, a ideia de que esse é um problema menor, a nossa formação médica ela é muito centrada em doenças de alta morbidade, de letalidade, coisas que matam as pessoas de fato, e a gente esquece um pouco temas relacionados à qualidade de vida, como é a parte erétil. E o outro problema é a sensibilidade do tema mesmo. Para mim, que trabalho com sexualidade, é fácil trazer esse assunto, porque as pessoas até já sabem que eu vou perguntar ou elas já chegam falando. Mas você é um geriatra em um ambiente outro que o paciente não sabe que vai ser perguntado, como lidar com isso? Por isso eu fiz questão de introduzir aqui uma sugestão da WASC, que é a World Association for Sexual Medicine, de como abordar isso de uma maneira técnica, de uma maneira tranquila, sem chocar o paciente e também tendo um primeiro passo aí, tranquilo de ser dado. Uma boa maneira é isso, dizer, pessoas diagnosticadas com qualquer fator de risco, diabetes, hipertensão, tabagistas acima de 40, 50, 60 anos, pessoas com essas características, claro que são características da pessoa que você está atendendo, frequentemente enfrentam problemas com a vida sexual, como você está nesse aspecto. É uma maneira tranquila de trazer esse assunto e permite que o paciente questione. A outra, se você não se incomodar em me dizer, você hoje é sexualmente ativo? Se não, isso é por escolha? Você gostaria de discutir isso comigo? Perguntar se ele é inativo por uma escolha é muito importante também, porque não é obrigatório você ser sexualmente ativo, tem casais, pessoas que não são ativas por opção, não sofrem com isso e também não devem ser induzidas a um ato ou nada do gênero. E o porquê abordar, além de ser um direito, de ter impactos na qualidade de vida, e, mais importante, os pacientes esperarem isso de nós, nos verem como provedores de saúde, embora muitos médicos não imaginam que são provedores de saúde sexual, os pacientes esperam isso de nós, certo? Esse é um ponto importante que a gente não pode esquecer. É um fator de risco para doença cardiovascular oculta. Isto é algo sabido, comprovado em todos os níveis de evidência científica. E é um momento maravilhoso, né, na consulta do urologista, mas também do generalista, de você motivar esse paciente a cuidar da própria saúde, a entrar em um cuidado médico mais rigoroso. Estamos falando de homens de meia idade, pessoas que são difíceis de ter uma frequência boa nos médicos, né? E aqui está o ponto de intersecção entre esses problemas cardiovasculares e disfunção erétil, é a disfunção endotelial, é o ponto em comum que faz com que realmente a gente compartilhe os grandes fatores de riscos como tabagismo, pressão alta, colesterol e diabetes. Esse é um outro trabalho interessante mostrando que a reatividade vascular é diminuída em homens com disfunção erétil, então eles têm altos índices de disfunção endotelial, que é um fator de risco cardiovascular muito sabido. E isso foi talvez aí cristalizado no terceiro consenso de Princeton, que mostra que sim, por ter disfunção erétil, e aqui já corrigido para fatores de confusão, esses homens têm maiores índices de doença coronariana, de derrames e de mortalidade globalmente falando. Então, disfunção erétil tem que ser entendido pelo generalista,
vista pelo médico e por nós também como uma bandeira vermelha para a doença cardiovascular, para a saúde cardiovascular. Manifestações possíveis, eu vou agora sim, talvez entrar um pouco mais sobre a disfunção erétil e vou me permitir ser mais discursivo para conseguir dar uma visão geral nos 10 minutos que me restam aqui. Então, nós temos esses dois extremos, a disfunção erétil orgânica e a disfunção erétil psicogênica, como que isso pode aparecer na frente de vocês e aparece nos nossos consultórios. São perfis distintos, né? Do ponto de vista de saúde global, os homens com disfunção erétil orgânica ou primariamente orgânica são homens mais maduros, são homens com várias comorbidades, são homens que têm cirurgias específicas, principalmente as cirurgias da pelve masculina, prostatectomia radical, cistectomia radical, que a gente remove a próstata junto, e tumores de outras especialidades, como os tumores de reto baixo. Tudo que mexe ali no que dá origem ao nervo cavernoso, que é o nervo das ereções. Então, essas cirurgias também são sinais de que você deve estar diante de uma disfunção erétil primariamente orgânica. E do ponto de vista clínico, na anamnese sexual, onde nós questionamos ereção noturna, ereção masturbatória, ereção no ato sexual a dois, geralmente esses homens contam um cenário de terra arrasada, assim, realmente todas as ereções estão muito comprometidas. Ele nunca vê aquele pênis ereto, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem se masturbando, nem com a parceria A, B ou C. É um cenário que não respeita limites e acomete todas as ereções, porque é um problema estrutural. Eu brinco que é um carro que está com o eixo quebrado, ele não vai sair da garagem nunca, né? E assim é, de fato, que esses homens acabam se apresentando. E em oposição, né, aos homens com uma disfunção erétil psicogênica. Psicogênica é um termo que dá muita confusão, porque a gente fala psicogênica, mas os pacientes saem da consulta falando que era psicológico, né? O Bruno disse que é psicológico. Então, não é um termo que eu gosto muito. A disfunção erétil mediada por adrenalina é um termo que dá muito menos confusão, e o link entre o estado emocional e o que acontece no quarto são descargas de adrenalina. São homens que entram para uma relação sexual se sentindo estressados, frustrados, preocupados, ansiosos. Isso gera descargas de adrenalina, que são vasoconstritores, vão atuar em oposição ao que a gente precisa para as ereções. Quando eu for falar um pouco dos tratamentos, vocês vão ver isso. Mas então são homens mais jovens, com um bom perfil de saúde, têm boas ereções fora desse ambiente de relação a dois, mas que não necessariamente tem uma disfunção erétil leve. Essa é uma confusão comum. Se é psicogênico, se é adrenérgico, é leve. Nós não definimos gravidade pela causa de origem. A gravidade se dá pelo nível de impacto. E você tem homens jovens, claramente psicogênicos, mas totalmente incapacitados em ter uma relação sexual penetrativa satisfatória. São disfunções graves, embora adrenérgicas. E, sem dúvida nenhuma, a grande maioria é a disfunção erétil mista, que aparece no consultório. É muito raro esse cenário de um homem que, mesmo com problemas orgânicos sérios e algumas falhas ali acumuladas, não se sente inseguro, do mesmo jeito que é incomum esse homem jovem, hipersaudável, sem usar nenhuma medicação no consultório. Os tratamentos e recursos: primeiro, o tratamento específico, o controle de fatores de risco identificáveis, a orientação para a mudança de estilos de vida, perda de peso, atividade física, cessar tabagismo, todos os fatores de riscos modificáveis que a gente pode identificar. Inclusive, medicações que sabidamente são prejudiciais, sempre que possível a gente reduz a dose, troca por outras drogas ou suspende, claro, com o apoio da equipe que está cuidando da saúde desse homem. E antes de começar o tratamento... antes disso, perdão. Eu não entrei nesses detalhes, eu realmente queria passar uma noção mais geral, mas aqui uma divisão entre causas vasculares, neurológicas, hormonais. O que quer que você identifique aqui dessa tabela, que é uma tabela extensa, problemas pontuais, isso levará a tomadas de decisões pontuais para além das orientações e tratamento medicamentoso que eu vou dizer. Mas excluindo essa causa de origem, e isso mais uma vez vai dividir ali como você aborda num âmbito mais individualizado, de maneira mais geral, tem os tratamentos que eu vou listar. E essas são medicações que muito frequentemente estão associadas à disfunção erétil. De novo, sempre que o quadro de base permitir, nem sempre permite, uma depressão severa às vezes não permite que você suspenda a medicação e tem impactos sexuais, aí a gente tem que lidar com os impactos de outras maneiras, mas sempre que possível, troca, substituição ou redução das doses. Se a gente pode iniciar o tratamento, isso é um ponto fundamental que nós urologistas temos que lembrar muito. Vocês acho que estão mais adaptados a pensar nisso. Se
os homens têm um risco cardiovascular, isso é bem definido no terceiro consenso de Princeton, intermediário ao alto. Não é que ele tem contraindicação para o Viagra, para os inibidores da 5-fosfodiesterase. Ele tem contraindicação para atividade sexual. Isto vem do conceito que a atividade sexual é uma atividade física que exige do organismo mais ou menos 4 METs naquela unidade de desempenho físico. Se esse é o cenário, esse homem não pode se exercitar. Tem que ir para uma avaliação cardiovascular e uma estratificação de risco antes de retomar a atividade sexual. Isso não depende de qual tratamento vai ser escolhido. E, liberado, estamos seguros de que esse coração aguenta o desempenho, vamos falar brevemente de tratamento. Essa linha, inibidores, injeção intracavernosas e próteses penianas, vem de uma noção de tratamento estagiado que era o entendimento corrente até 2018, quando o guideline da Sociedade Americana mudou isso um pouco. Não é um consenso no mundo urológico se isso tem que ser desfeito. Eu, pessoalmente, acho que é uma noção muito lógica e, para um público generalista, não pode ser outra. É uma tomada de decisão e uma apresentação de tratamentos que respeitam facilidade de uso, custo, invasibilidade e reversibilidade. Então, de fato, diante de um paciente, esses 4 pilares, sendo respeitados, naturalmente vão te guiar por esses 3 níveis de tratamento. E o primeiro são os inibidores da 5-fosfodiesterase, são uma grande revolução no campo da medicina sexual, atuam promovendo o relaxamento da musculatura lisa, lembrando, a adrenalina faz o oposto, por isso é um hormônio tão ruim no âmbito sexual, e ela acumula o GMP cíclico, levando a esse tipo de resposta celular. Existem várias drogas, estas drogas têm diferentes perfis de absorção, forma de uso e eficácia. E nós, urologistas, um dos grandes desafios é entender qual dessas medicações vai se encaixar melhor com o paciente que está na nossa frente, de acordo com a gravidade do problema e da dinâmica sexual. Tem homens que toleram mais ou menos a previsibilidade. Tem homens que não querem saber quando tem relação ou não sabem quando vão ter relação, e uma droga que você tem que tomar 1 hora antes da relação sexual de estômago vazio é muito difícil de colocar na rotina. Eles têm, mais uma vez, então, perfis distintos de eficácia e de efeitos colaterais. Esse é o trabalho mais fino do urologista de escolher a droga certa para cada paciente. As injeções intracavernosas para os homens que não respondem ou não se adaptam à medicação oral, nós usamos no Hospital das Clínicas da faculdade o Trimix, que é uma somatória de 3 drogas. Todas elas atuam também como relaxadores da musculatura lisa, então são indutores da ereção, e o paciente se auto-aplica na base do pênis, não é na cabeça, não sangra, não dói, é a dor de puxar um fio de cabelo, é realmente algo muito mais tranquilo e tolerável do que os pacientes e os médicos imaginam quando a gente fala injeção peniana. Realmente não são 2 palavras que combinam muito, mas é mais tranquilo realmente do que se imagina, e os pacientes que conseguem ter consistência de aplicação e resposta ficam nessa terapia às vezes por décadas. E as próteses penianas, quando a gente realmente entende que aquele sistema do corpo cavernoso não consegue cumprir a sua função biológica, que é permitir a sustentação peniana quando o homem se excita, nós, nem com as medicações, nem com os tratamentos primários e secundários, a gente consegue reverter, né, apoiar esse sistema biológico para que ele funcione, a gente desiste dele e substitui por um implante totalmente interno realmente, sem interferir na sensibilidade do pênis daquele paciente para que ele volte a ter relações sexuais penetrativas. Nós temos os maleáveis e os infláveis. As vantagens dos maleáveis são o custo, está coberto pelo SUS e está no rol de todos os convênios. A facilidade de uso, não exige nenhum rebuscamento, você só posiciona o pênis no ângulo que você precisa e você consegue ter a penetração. E é uma cirurgia só peniana, vocês vão ver, a inflável exige uma colocação de um reservatório intraabdominal. As desvantagens é um pênis que está sempre rígido, então é às vezes difícil de ser ocultado, dependendo desse paciente, o hobby dele é nadar no clube de sunga, vai ser difícil um implante maleável, vai ficar aparente, vai ser extremamente desconfortável do ponto de vista social. Tem uma rigidez menor em relação à ereção plena e em relação ao implante inflável e de novo, algo possivelmente difícil de esconder. Enquanto os implantes infláveis, a grande vantagem é que você tem a rigidez quando desejado, então tem o pump, né, a bomba colocada em posição escrotal, que o paciente leva o soro para o cilindro e tira o soro do cilindro para o reservatório, então esse pênis ele fica ereto quando ele deseja
e desinsufla quando ele também deseja. Dá uma maior rigidez, porque o cilindro vai até o limite do que aquele corpo cavernoso consegue receber de calibre, e é muito mais fácil de esconder. Esse sim pode vestir uma sunga, não tem problema nenhum, não deve ficar aparente. E a grande desvantagem é o custo, é um tratamento caro, não disponível nem no plano de saúde. A cirurgia inclui um tempo abdominal para doentes que estão multioperados, transplantados renais dos 2 lados, pode não ser uma das melhores escolhas, e ele exige uma destreza manual para lidar com essa bomba. Ela não é tão macia, ela exige uma adaptação. Se é um senhor muito frágil, com fraqueza ou tremor manual muito severo, também não costuma ser a melhor das escolhas. Bom, gente, mensagens principais e finais. É um problema muito relevante, prevalente, impactante. Sempre temos que perguntar, é um direito e uma oportunidade de aproximar esses homens do cuidado médico. Se você não se sente à vontade para lidar com o caso, referencie a SBU, várias outras associações têm profissionais dedicados a isso que podem ajudar muitos pacientes. É um marcador de doença cardiovascular precoce e temos hoje tratamentos seguros e eficazes, mesmo para os casos mais severos, para resgatar a vida sexual desses homens. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno.